Olá, pessoal, nossas boas-vindas aqui a todos que estão presentes aqui nessa nossa aula online, que faz parte da disciplina de cibercultura da Universidade Federal, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, dentro do nosso PPGEL, né? Dentro da disciplina de cibercultura da professora Maurini de Souza. Então, uma alegria poder estar fazendo essa apresentação aqui para todos vocês, meus colegas, e também todos aqueles que virão aí depois assistir esse vídeo, porque essa aqui é uma proposta da professora Maurini e de toda a turma de uma aula aberta à comunidade. Já essa é a nossa terceira apresentação, na verdade, quarta apresentação, porque essas duas partes, a parte 4 e a parte 5 aqui do livro do Castells, né, que está aí na nossa tela, mas eu apresento aqui para vocês, aqui, organizado pelo Manuel Castells, o Gustavo Cardoso e o João Caraça, né? Então, a crise e seus efeitos, né? As culturas econômicas da mudança, e o prefácio é do ex-presidente do Brasil, né, Fernando Henrique Cardoso, né? Então, uma alegria estar podendo fazer esse trabalho aqui junto com meus colegas, né? A Bianca que já apresentou na aula anterior a essa, né? O Luiz Couto e eu, né? Então nós três somos a equipe aqui, a Bianca Mirtum, o Luiz Couto e eu, Álvaro de Vardim. Aí eles trouxeram outras partes, né? As partes iniciais, a parte 1, 2 e 3, e a meu cargo ficou a parte 4 e 5. Um livro denso, né? Vocês vejam aqui que é um livro denso, de mais de 400 páginas, mas um livro encantador, um livro que nos traz, assim, muita... Os dois livros aí que eu tive contato, né? Tipo, a Ruptura também, de Castells também, o primeiro de Flúcio, eu confesso que eu não tive contato, mas assisti a apresentação das colegas ali, da equipe da Sheila, que foi bem interessante, né? E vamos à nossa apresentação, né? A nossa primeiro texto que nós vamos trabalhar é a Navegando pela Crise, Culturas de Pertencimento e Mudança Social em Rede, de Gustavo Cardoso e Pedro Jacobetti, né? O Gustavo do Instituto Universitário de Lisboa e o Pedro da Universidade Aberta da Catalunha, né? Então, o estudo deles ali, né, o estudo deles foi a respeito da crise global, né, dessa crise global que nós tivemos a partir, né, de 2008, né, que a crise, como eles colocaram aqui, que a crise de 2008 dentro do texto deles ali, vamos dizer assim, da colaboração deles desse artigo, desse ensaio, né, que 2008 não foi apenas a crise econômica, mas também uma crise de legitimidade, né, e de confiança das instituições, né. Você veja que essa crise de legitimidade até hoje, né, tá presente no nosso dia, no nosso cotidiano, e seja na Europa, seja na América Latina, vemos agora movimentos também nos Estados Unidos dessa desconfiança, né? E a crise emergiu, né, como eles colocam dentro do texto deles, de culturas de pertencimento, né, de movimentos sociais cidadãos, né, aqueles movimentos sociais assim, sem uma liderança, mas sim advindo dessa cultura e rede, né, que o Castells é um dos entusiastas, né? Não sei se ele continua sendo entusiasta, é um entusiasta vamos dizer assim, um entusiasta mais no passado, devido a todas as dificuldades que nós estamos encontrando nos dias atuais, assim, né? Tanto com a democracia, né? Vamos dizer assim, a democracia está em crise, né? A crise da democracia liberal, até que o Ruptura nos traz, assim, né? Que estamos em crise, acredito que nós estamos em crise, né? E aí, dentro dessa discussão, em 2008, né, foi a falha dos mercados, né, os mercados financeiros, né, que eram mercados desregulados, e vieram a sequência, né, de falência de grandes bancos, né, e esses grandes bancos, assim, deixaram o mercado transtornado, né? O mercado sem saber para onde vai, né? Essa mão invisível, né? Essa mão invisível que certos, por exemplo, os liberais defendem que deixa, né? O laissez-faire, laissez-passer, e aqueles mais progressistas colocam que deve ter essa regulação, né? Então, e a partir de 2008 a gente veio até mesmo nos Estados Unidos, né? Que durante a entrada do governo Obama, né? A entrada do governo Obama a partir de 2009 teve, né, vamos dizer assim, uma grande intervenção do Estado, podemos até pensar, assim, de uma ideia keynesiana, né, trazendo, assim, um New Deal ali, né,
E esses movimentos, né, esse movimento que todo mundo sentia, assim, por exemplo, que era uma perda de controle, uma injustiça, surgiu movimentos de protestos globais, né, como o Occupy Wall Street, ali na Wall Street, aqueles que foi até uma coisa bem interessante, né, por exemplo, você tipo, ter essa percepção, as pessoas irem, né, para invadir, né, ocupar aquele espaço da Wall Street, que sempre foi, assim, o grande momento, né, o grande espaço do capitalismo ali foi bem impactante essa questão, né. A Espanha, né, veio com os indignados também, porque a Espanha, de certa forma, a crise, né, de certa forma, se espalhou por todo o mundo, né, sendo que umas nações tiveram mais a percepção, né, e a influência, né, as dificuldades advindas da crise e outras menos, né? E outras menos, como a gente vai estudar ainda no decorrer aqui da nossa aula, né? E esses movimentos, tanto o Occupy Wall Street como os indignados da Espanha, eles não se organizavam de forma hierárquica, mas sim em redes horizontais e descentralizadas, né? Como também aconteceu na Primavera Árabe, acontece em vários movimentos pelo mundo afora, né? Porque como o Castells, ele é um entusiasta disso, né? Ele é entusiasta disso, acredita ou acreditava, não sei, né? Que a gente pode se organizar em rede, se organizar em rede através das redes sociais, né, usando as redes sociais virtuais, né. Ele não tem assim, tipo, por exemplo, lá atrás, né, até como a professora Morini nos falou de um dos textos dele ali, né, dos livros deles, que ele estava assim bem empolgado, não tão empolgado, né, até como o Pierre Levy coloca, né, no Poder da Internet, né, até estabelecemos em nossas aulas aqui muitas críticas, né, a essa percepção do Pierre Levy de achar que com a internet tudo se resolveria, né? E é interessante, eu trago até uma colaboração minha, eu vejo assim que o ser humano é imperfeito e a gente nunca, não sei quando que vai acontecer essa regulação, assim, vamos dizer assim, de uma forma natural, né? Eu, por exemplo, eu achei, né, que durante a pandemia, depois da pandemia, nos tornaríamos pessoas melhores, mas não nos tornamos, acho que individualmente podemos nos tornar, mas a nossa sociedade, infelizmente, não, né? Veja aí a invasão da Rússia na Ucrânia, todo esse conflito, faixa de Gaza, Israel invadindo a faixa de Gaza, não aceitando o Estado palestino, e agora Israel também invadindo, né? Invadindo não, né? Mas atacando o Irã, né? Então é bem essa questão, né? E Castells, né? Porque ele colocava o poder das redes e uma nova forma de organização, que esses movimentos, né? Eles não possuem líderes tradicionais, não existe aquele líder. Quem é o líder, né? Ou uma estrutura partidária, né? Uma estrutura hierárquica, quem que é o presidente, quem que é o secretário, não, é uma estrutura orgânica, né, e que a sua força residia onde, né, na conectividade, né, usando as redes sociais, toda essa questão, as ferramentas que a internet nos oferece, né, e na capacidade de auto-organização dos indivíduos, e você vê que é possível, né, a auto-organização dos indivíduos. Eu coloco aqui como exemplo todo o ato de solidariedade que aconteceu para o Rio Grande do Sul em março do ano passado, né? E muito de tudo aquilo ali foram através das redes digitais, né? Que muita coisa foi rápida assim para o Rio Grande do Sul. Então acredito nessa questão dessa organização horizontal, né? A gente teve essa percepção, né? Aqui eu tive essa percepção no Rio Grande do Sul e essa Castells, né, trazendo essa ideia, né, dessa forma de organização sem hierarquia e de uma organização regulamentada, autorregulamentada pelos indivíduos, assim, trazendo uma construção de uma identidade coletiva. Então você veja que a partir do movimento de pessoas, seres individuais, assim, conectados em rede, através dessas mídias sociais, chega-se uma construção de uma identidade coletiva, né, que se propôs, né, a fazer uma transformação na nossa sociedade, né? Então, dentro do texto aí, né, do texto dos nossos autores,
traz a cultura, né, a cultura do pertencimento e de novas políticas, né, que o conceito de culturas de pertencimento, o que que é? É central às pessoas que se uniram não apenas por ideologias políticas, mas por um senso compartilhado, olha só, que eu acho bem interessante aqui, de indignação, solidariedade e busca por justiça. Você veja, assim, que esse termo, né, indignação, solidariedade e busca por justiça, no meu ponto, assim, me sonha até, me surge até como uma utopia, né, que é tudo aquilo que nós queremos, né? Tudo aquilo que nós queremos, assim, independente, vamos dizer assim, independente de doutrina, ideia política, de ideologia política, é isso que nós pretendemos, né? Isso que nós pretendemos, né? Então, ter uma solidariedade, né? Ter solidariedade, combater, né? Por exemplo, combater a desigualdade, né? Oferecendo uma democracia participativa. Mas quando que acontece isso, né? Por exemplo, somos seres individuais, seres egoístas ali, que muitas vezes aí batemos nos nossos próprios interesses, e daí, infelizmente, acontece vamos dizer assim, a desilusão, né? A desilusão vem, né? Sabe? Mas, tipo, tratando dessa questão do texto, né? Questão do texto, essa busca pela indignação, pela solidariedade, né? E pela busca de justiça, culturas criaram novas agendas políticas que foram fundamentais em todo o mundo. Em todo o mundo. Por exemplo, vamos dizer assim, trazendo aquele senso comum, né? O pior feitor é aquele que já foi escravo, né? Então você veja, por exemplo, o que aconteceu no Egito, aquela primavera árabe que se transformou, mas o que, que aconteceu com o Egito, sabe? Então é, vamos dizer assim, é interessante, é importante a gente fazer essa percepção, mas ver assim que o que será do nosso futuro, né? A gente não sabe, né? Então, por exemplo, a gente, como Castells, né? Até a professora Maurini coloca, né? Como Castells, ele se empolgou, ele se alegrou, né? Se alegrou com com a questão da cultura e rede, mas em certos momentos você vê assim que somos seres imperfeitos e é complexo, né? E quais são os desafios e perspectivas para a mudança, né? Porque é justamente isso, né? Quais são esses desafios? Quais são as nossas perspectivas, né? E os autores aqui, né? Tanto o Gustavo Cardoso e o Pedro, né? Jacobetti colocam, né? Que a falta de liderança formal pode dificultar a tomada de decisões e a transição de protesto para ação política efetiva, sabe? Então, por exemplo, eles mostram que é uma nova era do ativismo e da participação cívica, mas eles colocam assim como uma dificuldade essa inexistência de uma liderança. Então, você veja assim como nós temos essa necessidade, acredito eu, até pensando no discurso da servidão voluntária do Etienne de Labousse, né? Que, por exemplo, por que nós temos essa, vamos dizer assim, essa subserviência, essa obediência civil, assim, porque a liberdade também, ela é difícil essa liberdade, por exemplo, assim, de certa forma, a liberdade nos aprisiona também. Por exemplo, pega o exemplo de quando nós vamos numa pizzaria, se tem 80 sabores de pizza, a gente escolhe no final termina calabresa e portuguesa, né? E olha lá uma frango com catupiry. Então, por exemplo, pode ser assim que nós estamos ainda, e veja que Etienne de Lavoisier escreveu, né, o discurso de servidão voluntária ali por 1540 ali, mais ou menos ali, e mesmo assim nós estamos ainda precisando de alguém que nos diga, siga esse caminho. A gente, como coloca aqui tanto o Gustavo como o Pedro, né? Por exemplo, a gente teve essas mudanças aí, teve essas organizações, né? Mas chega um momento, precisamos de uma liderança para dizer para onde irmos, né? Então é toda essa discussão, né? Por exemplo, então a gente vê que nunca estamos, vamos dizer assim, nunca o caminho é eterno, acredito, penso eu, assim, a gente nunca vai chegar, né? Sempre estaremos caminhando, novas gerações seguintes e futuras que irão fazer justamente essa transformação. Eu trouxe aqui, né, por exemplo, aqui dentro do eu achei bem interessante, até, por exemplo, baseado aqui, eu trouxe até a imagem aqui da nossa colega Sheila, também com a professora, né, com a professora Maurini ali, né, elas ali, né, recebe o afeto que se encerra, né, que é a peça que eles apresentaram tanto no teatro do Cefet, eu tenho essa mania ainda de falar Cefet, né, porque eu sou lá de trás, tenho quase 53 anos, né, do UTFPR, e também
no Bar do Bex, que foi onde eu assisti e pude fazer essa foto, uma peça sensacional, né? E eu trouxe, assim, que, por exemplo, esse sub-item que tem nesse capítulo, né? A música pela mudança, né? A geração Rasca, né? E deles mostraram ali o grupo de Olinda, que é um grupo português que também teve, né? Todas as transformações dentro de Portugal, né? E a música do grupo, né? Funcionou como um poderoso vetor de mudança social no movimento português Geração Arrasca, né? A música, né? Que parva que sou. Então eu trouxe exemplos, né? Por exemplo, trouxe de Caetano Veloso, que é Caminhando contra o Vento, sem lenço, sem documento, que ele trazia toda essa crítica, e não só ele, mas todos aqueles, né, do movimento da Tropicália ali trouxeram. Trouxe ali Legião Urbana, que é a minha geração, né? Que é a minha geração, onde eu estive, onde eu participei, né? Perguntei, né? Que país é esse? Até hoje, né? Estou perguntando, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, né? Então eu trouxe aqui um pedacinho dessa música que fez a diferença, né? Que parva que eu sou, do grupo Deolina, grupo português Deolina, que serviu como uma espécie de uma canção que embalou todas essas manifestações assim dessa sociedade em rede na Europa. Sou da geração sem remuneração e dá-me que volta desta condição. Que parva que eu sou, porque isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Vocês vejam, né, que já é sorte a gente poder estagiar. Eu estudo para poder me escravizar. Então, que sociedade que nós estamos vivendo, né? Então, eu também trabalho com o ensino superior e sempre falo para os alunos que eu tenho contato, né? Por exemplo, a universidade é importantíssima por causa disso, desse lado humano e desse lado do senso crítico. Porque o que acontece? As elites dominantes é justamente isso que querem. Eu vejo a importância do serviço da formação técnica, mas a formação técnica não temos que focar exclusivamente na formação técnica, mas também no senso crítico, porque é justamente isso que a elite dominante quer. Uma mão de obra, né, capacitada e barata para resolver todas as suas demandas, né? Então, eu achei muito interessante essa letra dessa música, né? Já se contente em poder estagiar, né? E não é isso, né? Não é só isso. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Já como já falaram os titãs, né? Então, temos que pensar bem nisso. E também trazemos aqui, né, para além da crise, né, práticas econômicas alternativas na Catalunha, né, que de Joana Conil, Manuel Castells, né, Amália Cardenhas e a Lisa Servon, né, aí está disponível o currículo das três professoras ali, né, que fizeram em parceria com o organizador, né, o Castells ali, que está disponível no livro, né, o currículo dela, né. Então a Catalunha, como os autores e as autoras colocaram ali, foi um estudo de um caso emblemático, né, como as sociedades respondem, né, às crises econômicas, né. Por exemplo, ali foi totalmente autorregulamentada, né. Ali na Catalunha, a Catalunha já tem essa percepção, né, de ser eu tenho até conversando com um amigo meu até sobre esse momento, ele falando que a Catalunha tem até essa questão pela independência, eles têm assim vamos dizer assim, um perfil social diferente, diferenciado até do restante da Espanha, assim, por exemplo, essa questão assim mais de solidariedade, mais de um espírito social, mais pensando assim sempre assim dessa independência em relação à grande Espanha para se
tornarem uma região mais assim solidária, uma região mais que promova mais a igualdade social, né? Então, dentro, né, desse laboratório de alternativas, como a gente colocou, né, o foco, né, de todas essas transformações estava em comunidades, né, e como que os cidadãos se organizaram para criar soluções locais e sustentáveis, né? Não assim, por exemplo, desafiar, né, essa cultura global dessa, vamos dizer assim, dessa sociedade do consumo onde pasteuriza tudo, né? Não existe, vamos dizer assim, de certa forma, o artesanato, né? Aquele produto singular, né? Então, por isso que eles queriam, sim, fazer essas práticas locais e sustentar para ir além da crise, né? Porque para se impor, né, para se contrapor a essa proposta, né, capitalista dominante. Então foi isso que foi a proposta, né, desse laboratório de alternativas que foi dentro da Catalunha, né? E a severidade na crise da Espanha, né, com altas taxas de desemprego, cortes no serviço público, se veja assim, que sempre acontece o corte no serviço público, porque tudo é a gente precisa construir o quê? O ciclo virtuoso da economia. Só que com essas taxas altas de desemprego, o que acontece é a crescente desigualdade, né? Então, dentro da Catalunha, né? Por exemplo, todos esses cidadãos, assim, de forma singular, mas que a partir desse momento se tornaram coletivos, né? Buscando o quê? Propostas, né, de modelos econômicos que possam oferecer algo diferente para a sociedade, né? E veio o que? Essa proposta do quê? Da economia social e solidária em ação, né? Cooperativas de trabalho, bancos de tempo, né? O que é bancos de tempo? Interessante essa percepção, né? Sistema de trocas de serviços baseados em horas, né? Sem uso de dinheiro, né? Vamos dizer assim, um bônus hora, né? O que eu faço? A gente indo até quase como se fosse, podemos até de certa forma comparar com o artesanato do sistema feudal, né? Vamos dizer assim, porque eu poderia só ser um artesão de sapato, o Luiz ser um artesão de ferradura, a Bianca ser uma artesã de roupas, né? E nesse momento a gente fazer esse escambo, né? Então, de certa forma, foi isso daí que foi essa proposta desses coletivos, né? Desses coletivos da Catalunha, as moedas sociais locais, né? Que fomentavam o comércio e a produção dentro da comunidade. E aí eu me lembro também do livro, né? Que é de um teórico liberal, que é o Friedrich Hayek, que fala sobre a desestatização do dinheiro. Então, eu vi esse encontro e a gente vê assim práticas dentro do Brasil também, né? Por exemplo, já acompanhamos, né, notícias no Nordeste, no Norte, assim, dessas moedas locais, dessas moedas assim de determinada comunidade que, por exemplo, eles caminham alheio ao real e mesmo assim, sendo alheio ao real, promovem assim, tipo, um caminho para essa igualdade, né? E grupos de consumo responsável, né? Que o que acontece? Vamos produzir, vamos comprar, né? Vamos comprar do produtor local. O produtor local, que é isso que muitas vezes nós também, assim, já inúmeras vezes, assim, já acompanhei movimentos de bairro aqui mesmo em Curitiba, justamente comprar de produtores locais para quê? Para relocalizar a economia e fortalecer os laços comunitários, porque é importante a gente fortalecer os laços comunitários. Por exemplo, a Catalunha viu isso e é importante nós também conhecermos. É importante, por exemplo, trago aqui na sala, todos nós conhecermos o nome de cada um, né? Conhecer o vizinho, conhecer quem é o nosso colega do trabalho, né? Por exemplo, você pega nas grandes corporações, assim, por exemplo, que trabalham naquelas posições de atendimento, muitas das vezes você não conhece um colega que está na sala ao lado, não. Então, veja, a gente precisa resgatar esses movimentos, né? Esses movimentos e esses laços comunitários, que é através desse senso de comunidade que a gente consegue transformar, né? Sabe? É o Castells e as suas colegas autoras aqui colocaram aqui, né, que a internet e as tecnologias digitais desempenham um papel importante na conexão desses projetos, com certeza. Por quê? É através da divulgação de informações e mobilização dos participantes. Todos esses movimentos se adivinham através dessa movimentação desses participantes através da rede, né? E eles fazem essa ligação, né? Quais são as lições para um futuro, né? Por exemplo, modelos econômicos mais justos. Será que vai surgir esses modelos econômicos mais justos, sustentáveis e resilientes? Eu não sei, né?
Eu não sei. Por exemplo, tanto é que a proposta de Castells é justamente isso, né? Eu acredito que seja isso, não oferecer uma receita de algo pronto, mas uma discussão, né? O que será, né? O que será? Quais são os modelos econômicos? Quais são as lições para o futuro, né? Existe realmente esse potencial transformador de organização em rede e tecnologia, né? Então, o que acontece? O importante é cultivar o que? Essas culturas de colaboração. Eu imagino isso, eu penso nessa proposta de valorizar essas culturas de colaboração. Chegou aqui para colaborar comigo, o meu, como que é, filho canino ali, ele se chama Bento Leopoldo Gonçalves de Garibaldi, veio da enchente do Rio Grande do Sul, ele estava quietinho, agora ele se animou, ele está animado. Então, ele veio de São Leopoldo, lá das enchentes do Rio Grande do Sul, que é um momento, e olha só o que ele está fazendo, ele deve ter feito algo, e está em cima da colcha, para você. Mas isso faz parte da cultura de colaboração e sigamos em frente, né? Conversando é justamente isso, a cultura de colaboração, por isso que trouxemos ele do Rio Grande do Sul, né? E o nosso terceiro texto, né? Começando aqui a parte 5, a crise global não global, né? A crise social na China, né? Da professora, né? Yun Tianxing, né? Então é a proposta aí do texto dela, né? Então é interessante que ela coloca, né, que enquanto o Ocidente experimentava uma profunda recessão, a China parecia manter um crescimento econômico robusto, né? Um crescimento econômico robusto, né? Mas por quê? Por causa de certas, vamos dizer assim, estilos que eles colocam dentro da economia. Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, por exemplo, como a gente muitas vezes, assim, que pessoas, assim, por exemplo, os profissionais da contabilidade falam muito dos balanços econômicos, né? Por exemplo, vendo o endividamento da China, o endividamento da China em 2010 estava com 17%, enquanto dos Estados Unidos, 92%, e do Japão, 210%, né? E daí, por exemplo, como a gente vê assim o endividamento da China, apenas 17%, porque as grandes obras de reestruturação da China são feitas, são, vamos dizer assim, transferidas para os poderes locais, e o poder federal, né, esse poder nacional, ele não está, né, a cargo desse endividamento, dessas transformações estruturais da China, né, sabe? Então, quando o Ocidente experimentava uma profunda recessão, a China parecia manter um crescimento econômico robusto, sabe? Então, eu achei interessante, ele sempre ficava naquela questão do parecer, né, sabe? E, de um lado, né, a impressionante, né, a gente vê, a gente acompanha, né, a urbanização, a industrialização e a ascensão tecnológica, né, que tirou inúmeras pessoas, inúmeros cidadãos chineses, né, da pobreza e posicionou a China como uma potência global, né? Mas só que também, em contrapartida, trouxe esses desafios sociais, né? Que é o quê? O aumento da desigualdade entre ricos e pobres, né? A cidade e o campo, né? É interessante a gente ver ali como existe, por exemplo, uma dicotomia entre a cidade e o campo dentro da China, né? Por exemplo, um conflito, né? Um conflito muito, muito grande, assim, de percepção, e certas vezes também indo para certos embates mesmo, até físicos mesmo, e beligerantes. Então você veja assim, até como coloca ali, são localizados, mas a frequência e a dispersão indica um descontentamento generalizado. A isso tem esse descontentamento generalizado, muitas vezes assim por causa dessa de criação, né, também de oligarquias locais, oligarquias municipais, assim, existe então de certa forma um descontentamento por causa disso, né? Por causa do quê? De questões trabalhistas, de exploração e baixos salários, né? Então você veja assim, até o texto coloca isso, por isso que números, né, países do Ocidente, né? Até no caso próprio Estados Unidos, que está nesse conflito tarifário com a China, assim, por exemplo, que a China tem essa possibilidade de oferecer custos menores, mas mesmo assim, por exemplo, e por causa disso, perdão, causa todo esse descontentamento, né? E o papel do Estado, né? Então, por exemplo, o governo chinês, esse governo central chinês, usa a combinação de repressão, né,
que é o monitoramento e controle de informação, porque você veja assim, as redes sociais, por exemplo, o Facebook e outras redes sociais não estão ali na China. O TikTok surgiu lá e existe, por exemplo, agora eu não vou me recordar o nome, mas lá existe um outro WhatsApp. O WhatsApp lá não funciona e o WhatsApp funciona de maneiras assim, tipo, é, como que eu vou, maneiras marginais, à margem, né? Até há 2 meses atrás, um bom amigo meu estava na China e era difícil a gente ter esse contato, porque ele só conseguia usar o WhatsApp quando chegava no hotel e de uma outra maneira lá que o próprio hotel fazia, mas então o WhatsApp não é fornecido para todos, né? Então fica essa questão, né? E qual que são as perspectivas, né? Que a China enfrenta um equilíbrio precário, né? Embora o crescimento econômico tenha sido notável, as tensões sociais, né, representam um risco significativo para a estabilidade do regime a longo prazo, né? Porque o que que acontece? Você até, vamos dizer assim, um pensamento para você ter essa unidade, né, com a população, governo e população, tem que ter um estado de bem-estar social, né? As pessoas devem estar contentes para não viver viver um conflito cotidiano, um conflito de todos os jeitos, né? Um conflito assim cotidiano de uma maneira de um dia depois do outro, né? Mas sim ter o que uma harmonia, né? Então é possível, né? Então, e esse é um desafio, né? A China não para evitar esse colapso econômico, né, vamos dizer, a crise social na China não se manifesta como um colapso econômico, mas como um desafio crescente à legitimidade e à capacidade de governança do Partido Comunista. Então, você veja, não vai entrar em colapso, e dá para a gente notar, né, pelas notícias e vendo até as fotos, né, vamos dizer assim, não vai entrar em colapso, mas é preciso o quê? É preciso aqui, como a gente traz aqui no texto, a capacidade de governança do Partido Comunista, que é o partido assim que está desde a Revolução, né, à frente do Estado, sendo de certa forma, vamos dizer assim, dentro dos conceitos comunistas, né, ali na parte política, mas abraçando também o capitalismo na sua maneira econômica, mas mesmo assim construindo esses conflitos, porque o capitalismo é um sistema que proporciona, né, cotidianamente, né, esses conflitos devido ao quê? Devido toda a proporciona o crescimento econômico, mas constrói como proporciona também a desigualdade social. O nosso último texto, né, uma crise global, né, não global, desafiar a crise na América Latina, que é de Ernesto Ottoni, também o autor, né, o autor do livro, também aí está o currículo dele também disponível no início do livro, né? E o Ottoni coloca na seguinte forma, né? Enquanto as economias centrais do capitalismo sofriam um colapso, a América Latina, tipo, ela foi impactada, mas demonstrou grande resiliência, né, uma menor dependência, né? A gente lembra, né, que o Lula, que era estava no seu segundo governo, 2008, 2009, até teve muita crítica que ele falou assim que a crise era apenas uma marolinha, né? E não foi uma marolinha, mas também não foi assim o que aconteceu em outras, na Europa, nos Estados Unidos, assim, o Brasil estava mais preparado para enfrentar essa crise. Tanto é que, vamos dizer assim, que nós, assim mesmo, assim como seres individuais, né, seres singulares, nós não sofremos tanto com essa crise, como de certa forma começamos a sofrer com essas crises a partir de outros anos, assim, da segunda década aqui do novo milênio, né? E o que que acontece? Por que que a gente conseguiu, né, ter essa menor dependência do capital financeiro internacional? Porque a gente teve fatores como a alta do preço das commodities, né, acumulação e a nossa acumulação também de reservas internacionais e evitar o endividamento excessivo, né? Então, o endividamento excessivo, que infelizmente é o que está acontecendo agora, né, que a gente vê aí, por exemplo, os especialistas dizem que a partir de 2027 o endividamento estatal brasileiro vai estar tão grande que vai ser difícil, né, vai ser difícil de controlar, então vamos ver o que vai acontecer, né,
Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que essa crise, né, a gente não sabe, né? Como diz, né, o final do livro, né? Quais são essas expectativas, né? Quais são essas expectativas para o futuro, né? Mas em 2008 não tivemos esse endividamento excessivo e tudo isso, né, tudo que a gente falou, preço das commodities, com a acumulação de reservas, contribuíram o quê? Para essa resiliência da América Latina, né? As políticas sociais, olha só, pensemos aqui no Brasil, Bolsa Família, políticas sociais de inclusão voltadas para a redução da pobreza e da desigualdade, a transferência de renda. Você veja assim que o Bolsa Família, apesar de muita crítica, você veja como ele é fundamental e importantíssimo, e também ele não é custoso. Ele não é custoso. Eu não tenho os números aqui agora, né? Até devido ao nosso tempo estreito que nós temos aqui para fazer essa apresentação, mas você veja assim que, comparado com outros custos que nós temos no Estado e outros custos que, no meu ponto de vista, são equivocados e até questionáveis, o que o Bolsa Família faz é muito importante para essa transferência de renda e para estabilização da nossa economia, e também uma política social que colabora muito com todos, o nosso cidadão, com a nossa população, né? E dentro da América Latina também tivemos nessas crises de legitimidade, né, tensões sociais e políticas que já existiam ou que se aprofundaram na região, né, sabe? Então, vamos dizer assim, a América Latina sempre foi e continuou sendo que um palco de mobilização social, né, sabe? E veja assim que, por exemplo, teve o fenômeno de 2013, né, aqui no Brasil, apesar de todas as controvérsias, também foram movimentos, né, que não é só 20 centavos, né? Agora estou na dúvida se é 10 ou é 20 centavos, perdão aí, sabe? Esses movimentos foram organizados em rede, né? Foram organizados em rede. Então, mesmo se nós estabelecermos as críticas, esses movimentos, assim, que foram o quê? A favor da participação democrática, o combate à corrupção, justiça social e ambiental, sabe? Apesar de, por exemplo, de ser questionável também, né? Questionável, muitos desses movimentos, assim, foram movimentos organizados em rede, né? E o pós-crise, né? O pós-crise. Nós, aqui da América Latina, oferecemos lições, né, para a compreensão da crise e das superações dessas crises, né, sabe? Como superar, né? Como ter a capacidade de resistir a esses choques internos, né? Então, por exemplo, o jeito da América Latina, como viveu, né, essa crise a partir de 2008, oferece essa possibilidade para outros, para a história, né? Para a história ver, né? Para a história construir, né? O que um arcabouço, né, de possibilidade e de possibilidades de enfrentamento da crise, né? Que a gente aprende, né? A gente aprende no presente, né? A gente aprende no presente com aquilo que aconteceu no passado, com aquilo que aconteceu no passado, projetando o que vem no futuro, né? E no encerramento dessa obra, né, magnífica aqui, que é A Crise e Seus Efeitos, né, que é a última parte que Castells coloca ali os três, né, colaborando, Castells, o Cardoso e o João Caraça, né, Caraça. A crise, né, ele coloca que foi multifacetada, porque ela foi econômica, social, política e de legitimidade, né, e que impulsionou o surgimento de movimentos sociais em rede e práticas econômicas alternativas, né. Então, e é interessante, né, a gente analisar, né, que, por exemplo, é econômica, é social, é a política, mas uma coisa que ele coloca, assim, muito forte é que a questão da legitimidade, né, da legitimidade. Você veja, assim, no meu ponto de vista, assim, por exemplo, a eleição novamente do Trump nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é uma crise da legitimidade, né? De eleger um outsider, A quase ida para o segundo turno do Pablo Marçal em São Paulo também é uma crise de legitimidade, né? A ida da Cristina Graham também uma crise de legitimidade aqui em Curitiba contra um poder oligárquico que há anos se estabeleceu aí, né? Sabe? Então é interessante, né? Então eu esqueci o nome do autor, mas um livro editado
pela Universidade Federal do Paraná, que é o resultado de uma dissertação no mestrado, né, O Silêncio dos Vencedores, né, que mostra justamente aqui dentro de Curitiba, né, dentro do Paraná, né, sempre o poder na mão dos mesmos, né, e aí o que acontece? Então, você veja assim, tem essa crise de legitimidade, mas vem esses outsiders que são muito fora, né, dessa curva que proporciona toda essa crise política que nós estamos vendo, né? Estamos vendo. E ele argumentou que, embora que os mercados financeiros, os governos continuem dominantes, há uma crescente autonomia social e buscam por modelos mais justos e sustentáveis, marcando o quê? Uma reconfiguração das relações de poder na sociedade em rede. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa confusão, apesar de tudo isso que nós vivemos, né, no nosso, nessa nossa crise, toda essa crise nossa de identidade, né, de identidade, a gente vê que algo, né, algo aconteceu de diferente, né, algo foi possível, foi possível de se fazer de uma forma diferente. Então a gente tem que pensar, né, fazer essa reflexão, né, fazer essa reflexão e pensar, né, o que será do nosso futuro, né? O que será do mundo com essa crise, né? Sabe? Então, o que? O futuro, né? Dependerá do quê? Da capacidade, né? Da gente mudar todas essas forças, mudar essas forças em uma nova ordem global, né? E como, né? Como a gente fazer essa remodelação dessas forças de uma nova forma global. Fica aí o desafio para todos nós, né? Até a gente discutindo aqui em sala, né? O que o que poderá ser feito, quando que vai acontecer, isso a gente não sabe, né? A gente está aqui para estabelecer esse senso crítico, estabelecer esse estudo da história para entender o nosso presente, para a gente ter ferramentas possíveis para a gente construir um grande futuro. Então, vamos trabalhar para isso. Se é um grande futuro, eu não sei. Se vai ser um futuro melhor, também não sei. Mas depende de nós a gente construir um futuro que seja um pouco diferente. Castells aqui nos ofereceu aqui, né, essa possibilidade. Estou com Ruptura aqui também para a gente oferecer, né, também que foi um bom estudo para a gente entender o que pode ser feito de diferente. Eu peço desculpas, eu gostaria de ter feito em 30 minutos, mas acabou indo para 44 minutos. Agradeço a presença de todos vocês, a atenção de todos vocês, meus colegas aqui da aula, da disciplina de cibercultura aqui da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, dentro aqui do PPGEL, né, do mestrado de Comunicação e Linguagens. Agradeço muito a acolhida tão simpática e gentil na nossa professora Maurine de Souza, e obrigado por ela ter tido essa ideia de fazer essa aula aberta, e também agradecer, né, essa possibilidade que ela colocou para eu gravar o vídeo. Eu gostaria de ter feito dentro do estúdio, mas acabou eu tendo um problema técnico para variar, mas isso faz parte da crise, né? Então a gente está aí. E agradeço também a minha colega Bianca, meu colega Luiz, por a gente ter feito esse trabalho em conjunto. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. E vamos fazer a nossa parte para diminuir essa crise e construir um novo futuro. Pessoal, muito obrigado, um abraço para todos vocês e vamos em frente, vamos continuar fazendo a nossa parte. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, a felicidade não está na estação final do caminho, mas já é esse caminho que nós estamos caminhando. Pessoal, um abraço para todos vocês, fiquem bem, paz de espírito e fé no futuro.